Diretamente dos estúdios da O2 Filmes, começando mais um FS Cast, Rafael Capelli, os olhos verdes mais bonitos desse Brasil. E do outro lado da câmera, Fernando Meirelles nos dirigindo, que é um prazer. Obrigado, Fernando. É isso, coisa linda, gravando aqui direto da nossa sauna da O2. Isso, eu fiz uma introdução pra você brilhar e você vai me dar só esse... Direto da nossa sauna seca aqui da O2, espetáculo, obrigado, turma da O2. Puta, nosso podcast, aliás, ele podia mudar de nome, não ser mais FS Cast e ser Sauna Seca. Eu já falei pra gente mudar esse nome aí, mas... Sauna Seca. Então você aí já deixa nos comentários aqui do YouTube se você acha que o nosso podcast deveria se chamar... Gostou da olhadinha? Sauna Seca. Eu acho que a gente pode consultar o especialista que tem em podcast, André, que é o nosso convidado de hoje, cara. O convidado de hoje é o especialista em podcasts, o homem que está comandando todos os podcasts mais famosos do Brasil, inclusive o mais famoso, o Sauna Seca. O Sauna Seca. Eu pensei que você ia falar especialista em sauna, aí eu já tinha que discordar de você. Eu não diria especialista, mas eu diria que é uma atração. Uma atração da Sauna Seca. Léo Uzui ou Leonardo de Souza Uzui, como... Ouviu? Juro que não foi. Léo, muita gente confunde Leonardo, realmente meu nome é só Léo. Então, tá brincando? Meu nome é um apelido, exatamente. Caraca, velho. Todo mundo acha só que revelação. Léo de Leonardo de Leandro, não, é Léo Sui. Apelidado por Ale Oliveira, e que eu, como japonego pelo Fred e pelo Ale Oliveira como Pokémon de Gana, e eu não consigo mais tirar esse apelido de mim. Ou Molho Shoyu. O Molho Shoyu quem me deu foi Maurício Meirelles. É que Pokémon de Gana acaba sendo um apelido elogioso, né? Então é difícil de ser... como é que fala? Desvencilhado de um apelido que cai muito bem pra Sauna Seca, né? Diga-se de passagem. Mas qual é a justificativa de só Léo, cara? Tem uma explicação por isso? Tem uma explicação que meus pais me deram, mas não sei se é a real ou eles criaram uma história que ficou interessante. Me dá essa dica, porque eu tenho uma tarefa da escola do meu filho que eu preciso dar a origem do nome. Puta, eu fiz isso semana passada, não dá Alice. Também? Também. Então, a origem do nome, caralho, porque eu quis. Veja as criancinhas tristes assim. A Marina falou, o que a gente vai escrever? Eu falei, não sei, porque no final do dia, porque a gente quis. Não tem nenhuma história. O nosso mas a gente levou Alice no País das Maravilhas, Chapeleiro Maluco. Olha que legal, cara. Então eu vou pegar a história do Léo, vou adaptar pra João Vitor. Meu pai é japonês, veio do Japão. Então o nome dele é Kiyoshi Usui, né? Então geralmente quando um japonês vem pro Brasil, acaba tendo um apelido, enfim. E o apelido do meu pai era Leonardo, por causa do Leonardo da Vinci que ele desenhava. Meu pai. Só. E aí ficou o Senhor Léo, né? O Senhor Léo. Conhecido, né, na comunidade lá no interior, veio pra São Paulo, Senhor Léo. E aí minha mãe falou, não, meu filho vai chamar Léo. Léo Júnior. E aí acabou ficando Léo. Léo Usui. Léo Júnior Usui. Então, ganhou mais um Júnior aí. Então é conhecido como Léo Sui, como Pokémon de Gana, como Japonego, como Molho Shoyu. Coisa linda. O Molho Shoyu veio no Snap, na época do Snap ainda. Nem sei se tem Snap ainda, deve ter, mas... Tem. O Maurício Meirelles postou um Snapchat. É o Léo apelido, Snap apelido também. Snapchat, só Snap, Leonardo, Léo. Dá pra trocar ele? Tem alguém? Entendi. E aí ele postou Fernando, isso. Dá pra trocar? E acabou ficando. A galera começou a me chamar de Molho Shoyu. E aí hoje eu já não sei... Quantas pessoas chamam de Leonardo de Souza Abreu Uzui? Cara, pelo meu nome é difícil, cara. Porque eu tenho muito apelido, cara. Muito apelido. Desde moleque. Sim. Eu sempre fui chamado por apelido. Dificilmente pelo meu nome. Bom, desde moleque. Léo. Chama de Léo, tá chamando pelo apelido. 100% de aproveitamento. Aí é fácil, né? Eu era preto, Leinho, na minha família me chamava de Leinho. Não sei porquê. Quando eu jogava, o apelido era Sui, porque joguei base, futebol. Base? Eu jogava LOL. Joguei futebol. E aí o técnico me chamava de Sui. Ele não era o Sui, o Sui, ficou Sui. Então sempre curta tudo. Sempre foi apelido. Então, futebol, né? Futebol, né, meu? Futebol. E aí, coisa linda. Desde moleque, dentro desse meio, e por isso que eu amo tanto jogava futebol. Do quê? Goleiro, cara, você acredita?
Com esse tamanho todo. Aí eu tenho que explicar altura, também. né? Eu tenho que explicar. Quando eu tinha 13 anos, eu já tinha 1,73 m. E pra idade já era alto. E naquela época, que eu sou velho também, né? Mas o olheiro errou. O olheiro errou. Falou, esse menino vai crescer demais, vai voar. O cara não fez o pulso aqui, vai ó, voar. pegar aqui. Puta, morreu com 1,73. Até hoje tem 1,73. Faz 25 anos que tem 1,73. Exatamente. Parei de crescer. Mas eu jogava bem, cara. Eu jogava bem. No gol, na pelada lá e no terrão que eu treinava. Jogava bem. E aí acabou a carreira. E aí veio pro podcast. Na base de que time que você jogava? Ó, eu fiz teste Guarani no Santos. Acabei passando pro Guarani. Foi quando eu fui conversar com meu pai. E expliquei ao pai, tô treinando e me chamaram pra ir pra lá. E aí que ele sentou e falou, ó, você pode fazer o que você quiser. Só que aqui você sempre vai ter casa e seus estudos eu vou bancar. Se você for pra lá, você vai morar sozinho e você vai seguir a sua vida. Né? Caralho. Eu achei que ele tivesse falado, senta aqui. Sua mãe tem 1,60 m, eu tenho 1,45 m. Você quer ser goleiro, meu filho? É bem isso. Foi... Mas você viu que a carreira acabou rápido, breve, né? Porque aí já corta, tá no podcast já. Você entendeu? Não? Pegou? Não deu certo a carreira futebolística? Foi, eu tinha 14 anos. Opa, desculpa. Isso, quebra. Então eu frequentei muito base e terrão, né, vários nessa época. E depois disso que eu falei, não vou, realmente não quero jogar, porque depois eu ainda descobri que eu tinha um problema de visão, e se eu fosse... eu sou todo ferrado, tudo cara. Errado. O olheiro errou mesmo, cara. Goleiro com problema. Quem que era o olheiro que falou que Será não que dá? esse é o problema do Volpe? Porra, descobrimos o problema do Volpe. Que aí, essa doença que eu tenho, ela começou a desenvolver com 21 anos, cara. Entendi. Eu não brinco mais com essas coisas. A última vez que eu brinquei com isso numa reunião, deu errado. Eu nunca mais vou brincar com isso na minha vida. Não, é sério. Aí eu parei, acabei perdendo a visão do lado esquerdo, assim. Ô, louco. Doideira. Juro. Você não enxerga do olho esquerdo? Eu não tenho, só vejo cor, não tenho... Sério, do lado esquerdo. Tem acho que 3% de Qual que é a visão. cor do André, cara? Você viu que cor no André? Sabe, blur, assim, aquelas TV antigas Sei, que sei. não tinha a imagem? Eu vejo assim. Só. Sei. E aí, é ceratocone que chama essa doença. E é genética. É genética. E não aí tem pula a como operar? geração. Tem transplante, de não tem? córnea. De córnea. Então, na época que eu descobri, ela progride dos 18 até os 33, 35 anos. Depois ela para e estagna. E aí, quando eu descobri, na época não tinha toda a tecnologia para essa cirurgia. E o oftalmo falou, se você fizer a cirurgia de córnea, pode ser que volte também. Então, não é uma solução, né? Entendi. Você vai ficar com mais um problema. Aí eu falei, vou testar a lente de contato. Acabei não dando certo também a lente de contato. Mas mesmo com lente não dá nada. Não muda nada pra você. Porque a córnea, o ceratocone, a córnea ela é pontuda, né? Então, quando eu coloco a lente pula. Tem que ser uma acrílica, feito no molde do meu olho. E aí acaba não dando certo. E eu não uso do lado esquerdo, então só do lado direito. Uso lente do lado direito. Eu tenho ceratocone também nesse olho, né? E só que a lente, ele é menor, então a lente resolve. Então, que doideira. Então, eu até pulei essa parte que a gente tava falando quando eu larguei o futebol, eu fui ser músico. Isso a gente já viu. Aí eu vou ter que comprovar que O Léo vai bem? o Leozinho do Cavaco... E isso te aproximou. Tem até no meu Instagram, @0andrebarros, eu postei quando a gente foi gravar em casa ali, ó. Só. Aqui, ó. O André também tem um gingado na mão aí. Lembro disso. Meu sonho é tocar cavaco, mas infelizmente Música Deus não me é possível. abençoou com o molejo Da quebra do punho. Entendi. E realmente me aproximou muito da isso. questão de áudio. Porque na época, a gente tá falando de 1998, 97, 98. Tava com uns 36. Copa da França. Eu tava... Como a gente vem de uma família humilde e eu fui criado dentro do orfanato, não sei se já contei essa história. Não. Fui criado... Já me contou, Pra essa você é boa. já? Já, essa é boa. Mas conta, história é boa pra isso, né? Meus pais... minha avó era parteira, né? Então, ela sempre lidou com criança. Sim. Isso lá no interior. Quando veio para São Paulo, minha mãe quis adotar uma criança. Aí minha avó falou, não, ao invés de você ajudar uma criança, você pode ajudar mais crianças. E ela planejou ter um orfanato, né? Então, meu pai e minha mãe criaram, eram diretores de um orfanato. Isso em 95 eles criaram. E aí, como ela trabalhava lá direto,
E eu fui criado lá dentro. Fui criado Certo. dentro do orfanato. E era um orfanato de passagem. Então, as crianças ficavam lá 24 horas, mas tinha alguma agressão, alguma coisa que acontecia, ia pro SOS Criança, Entendi. que era uma central. O SOS Criança ligava, ó, tem vaga para 2 irmãos aí? Aí eles ficavam lá até rolar o processo deles, né? Então, passaram lá mais de 300 crianças. Caraca. E aí eu fui criado lá dentro. E aí os moleques que estavam lá, nessa fase transitória, eles começaram a se interessar por música. E eu fui coordenador de um curso de música lá. Então, e os Que professores eu coordenava. E aí que começou a entrar música na minha vida. E como era muito difícil naquela época ter equipamento, ter, enfim, até instrumento, eu comecei a aprender na prática, acompanhando músicos e em casa de show, tal. E aí que veio minha paixão. Eu tava pensando Achei que esses você ia falar que dias. você fabricou também os instrumentos musicais. Eu falei, caralho. Eu não fabriquei, mas Luthier. Hã? eu tinha uma mania que meu pai até me puxava a minha orelha porque eu desmontava todos os meus brinquedos, cara. Tudo que eu ganhava, carrinho, assim, eu desmontava pra depois montar, porque era meu hobby. Então, Entendi. Eu E tenho um a- amigo que é assim, o Oscar. O Oscarzinho. É. Oscarzinho, ele desmonta as coisas que ele não sabe montar de volta. Eu achei que o Léo ia fazer isso, falar isso, mas ele monta. mas eu aprendi a montar as coisas na época da banda, porque a gente não tinha dinheiro pra ficar comprando. Eu aprendi a soldar, aprendi a montar cabo, aprendi a fazer tudo nessa época da banda. E a gente ia tocar nos lugares e não tinha estrutura pra um show. Sim. Então tinha que usar o que a casa oferecia. E geralmente era tudo derrubado, né? Tudo ruim. Então você tinha que chegar lá, testar o microfone, testar som, testar cabo, às vezes não funcionava. E aí que veio essa prática que eu acabei aprendendo de som, né? Eu não sou formado em áudio, né? Eu não sou técnico de áudio, mas eu vivenciei muito Você isso. é, Léo. Formado pela Universidade da Vida. Da vida. Faz diferença não ter formação, você acha, Léo? Olha, na minha época, né? Que a gente é velho aqui, né? A gente Fala pra não, molecada fala vocês que- dois, molecada né? que tá Tenho ouvindo. 28. Eu sou 93. Eu sou 94. Por exemplo, eu sou formado em administração. Então eu fiz faculdade de administração. Nada a ver do que eu trabalho hoje. Tamo Mas na época tinha o quê? Administração Rádio te e forma TV. pra vida. Mas é mesmo, é base pra qualquer negócio. É a vulga faculdade. Eu posso falar porque eu fiz também. É a vulga faculdade de nada. De nada. Por quê? De nada. Fez um Wisconsin? Fiz na Missouri. Missouri. É o que sobrou, né? É Missouri. Missouri. E então tinha rádio e TV pra eu fazer na época, que eu gostava de música talvez, mas enfim, pode ser que faça diferença. Hoje eu acho que pode fazer. Né? Eu acho que não, Eu viu, acho que cara? não também, Eu acho- cara. Eu ia falar. Vou te falar, eu não acredito, eu acredito muito pouca coisa do que eu aprendi na faculdade no que eu faço hoje. É. Mesmo publicidade, eu fiz 3 anos de publicidade aqui na PUC também. Cara, eu acho que eu aprendi muito mais trabalhando do que sem do dúvida. que Eu também. acho que facilita às vezes, né? Você ter informação, tudo é lógico, vai te ajudar a cortar caminho, mas cara, fala assim, preciso escolher, ou eu faço ou eu vou trabalhar, puta. Tem um perfil no TikTok do Daniel Mack. E ele mostra os carros, né? Aqueles super carros, ele fala, pô, o que você faz? Pô, adorei seu carro, o que você faz, né, da vida pra poder comprar esse carro? E aí de um tempo pra cá ele começou a perguntar pros caras, você fez faculdade? Você fez faculdade do quê? Cara, a grande maioria aqui da nova economia, não. É. Ah, puta, eu trabalho com Bitcoin. Ah, eu tenho uma empresa de conteúdo. Ah, eu sou não sei o que. Você fez faculdade? Não. E os caras, só em carro de 3 milhões pra cima. Então, cara, eu não acho que isso influencia de verdade. Eu acho que corta caminho, mas pode ser que corte caminho, dependendo, mas não acho, cara. Eu acho que você fez a melhor faculdade que tem, que é meter a mão na massa, É cara. isso, Os caras também que sabem. Também acho. E outra, cara, eu tenho uma raiva de gente que sabe a teoria Uhum. e acha que a teoria é a prática. Fala, ah, não, por quê, cara? No livro tava escrito que você colocar essa água na parte mais clara, ela enche. Fala, campeão, mas eu já coloquei aqui, ó. Tá enchendo não, tio. Tanto na faculdade, quase não frequentava aula também, né? Então eu ficava zanzando lá na faculdade, vendo os outros cursos. Cavaquinho na mão. Tinha no colégio. Olha lá onde tá o homem, no Eu vou boteco. contar. Deu uma gaguejada aqui. Não, porque Cavaquico. no colégio eu tocava e tinha mais dois alunos da minha turma que também a gente tocava, e a gente convenceu o diretor
a liberar toda sexta-feira no intervalo. Convenceu o diretor. Porque a gente levar os instrumentos pra escola e toda sexta-feira a gente fazia como é que chamava? Não era intervalo, era recreio, né? Uhum. A gente tava liberado, a gente levou uns 3 meses pra convencer o diretor, ele liberou e a gente fazia roda de samba. Olha que animal. Falaram de apoio à cultura, então, vamos e a convencer o partir daí, diretor, puta, blá, blá, blá. A partir daí, criou-se um evento de cultura de música lá na escola. E você lançando Achei que você ia falar, e a partir daí nasceu o Exalta Samba. Imagina. Cara, mas caralho. Esses caras eram meus ídolos de infância, né? Então, moleque na década de 90, Sim. preto careca, que tocava, tinha esses caras como referência. Salgadinho, Exalta Samba, Foda Alexandre era achar Pires. um preto careca japonês que tocava, né? Aí ia ser foda. Exatamente. Tanto que esses dias eu tava com o Salgadinho, cara, e ele já me chamou, ô japonês, já virou... Então, tá com esses caras hoje, pra mim, é uma realização absurda, porque eu cresci querendo estar perto desses caras e era ser muito distante. Porque não tinha internet, né? Então era rádio. Pra você falar com os caras, você tinha que ir na rádio ou ir no show. Enfim, não era pra mandar um recado, era muito distante. Então hoje você tá envolvido com os caras. Hoje encurtou essa distância, então é uma realização assim, absurda. Que massa. E tudo isso que eu vivenciei da música, eu tenho certeza que é o que eu trouxe pro podcast. Cara, a gente vê isso, né? As coisas, a construção da vida das pessoas vai levando pra onde elas se sentem mais confortáveis e geralmente pra onde elas estão atuando, né? Você vê que a tua construção, ela te leva pra gente falar brincando, lógico, no começo, mas, cara, hoje você é uma das principais referências de podcast no país, né? É uma realidade, isso você não vai falar, você vai ficar nessa humildade do cacete, mas eu posso falar, porque... Pô, qual podcast tá envolvido? Isso? Não, mas você olha fala só, isso? O Flow, você teve, no começo você ajudou os caras, não ajudou? Alguns equipamentos o Igor me ligou pedindo questão de vídeo algumas coisas. Ali. Você fez uma consultoria, informal, fez uma consultoria no começo dos caras. Pode pá. Ali foi 100%. Pionte. O Pionte, ele me chamou também por questões lá que ele montou, não tinha muita noção. Falou, Léo, dá pra você vir aqui, a gente dá uma repaginada. Sauna seca. Sauna seca é bom. Quem mais teve? O Inteligência, o do Vilela. Aí. Que também o Vilela, ele tava com uma produtora na época, a produtora deixou ele e falou, Léo, tem uma semana aqui pra montar tudo, do zero. Aí eu falei, vamos fazer então. Vamos fazer. E a gente conseguiu fazer. Então, sim, virou uma referência. Só que ele começou a aparecer pro mercado de conteúdo antes, né? Antes de chegar no podcast, você começou no mercado de conteúdo sendo um apresentador, um atleta do conteúdo no F4L, né? Nós começamos em 2014 isso, cara. Inclusive tem patrocínio da Nike e os cacete, cara. Tem o telefone aí, Léo, dos caras? Aí. Você chegou aí pro México lá no evento? Foi pro México. Que isso, cara. Jogou no estádio gol? Jalisco. Na Azteca. Azteca aí. No gol de goleiro? Não, tive que ir de zagueiro. Puta. Tive que ir de zagueiro. Ponta esquerda, velocista. Só piora a vida futebolística dele. Só pelo alto. Mas essa passagem que mudou muito minha vida. Assim, mudou minha vida. 2014. Tá. Nesse processo que eu acabei me formando em administração, fui trabalhar na empresa do meu pai. É uma empresa que já estava para quebrar. E aí eu resolvi, com meu pai, ajudar para resolver da melhor forma possível. Para não declarar falência, mas resolver as pendências lá. Cara, e isso, fazer algo que você não gosta, é dolorido demais. É dolorido, por um bom tempo. Você imagina o que eu sofro aqui do lado do Capela. Eu ia falar isso também, mas você falou antes. Então foram assim, uns 10 anos da vida fazendo, trabalhando dessa forma. E eu tava no limite, assim, isso em 2012. E foi quando eu ouvia muita rádio, e aí o Alexandre Pretzel, ele abriu um curso de jornalismo esportivo, e eu enchi o saco do Pretzel, que eu não sou formado em jornalismo, né? Então só podia ir jornalista lá. Mas você conhecia ele, não? Não, Rádio Bandeirantes, Twitter. Então, isso é foda, né? Eu fiquei... cara guerreiro, né? A gente fica às vezes, não, mas eu não conheço o cara, mas me passa o contato, mas bicho, mete a cara, Twitter. velho. Eu chamava Hoje ele todo em dia, dia, né? todo dia. E aí ele falou, não posso, não tenho vaga, tal. Caía no meu aniversário o curso. Foi de um mês. Chorou, Falei, fez o Pretzel, teatro. só deixa eu participar, que eu queria mais para vivenciar outra coisa, sabe?
E aí ele me deixou. Que Então massa. eu fui, fiz 3 finais de semana ali no terceiro tempo, lá no Milton Neves, né? Foi locado lá. E lá que eu conheci Rafa Souto. No último dia do curso, na mesa, assim, tava entrevistando acho que o André Sanches e o filho do Milton Neves. Aí perguntaram, tinha mais ou menos 30 pessoas lá. O que vocês querem fazer a partir de agora, tá? Quero ir pra Sport TV, quero ir pra Band, quero ir pra Globo. O André só Enfim. quer acender um cigarro. Né? Exato, ele tava fumando nesse dia. Porra. E aí e o Rafa, a gente falou, a gente não quer trabalhar pra ninguém. E aí os caras não entenderam. O Rafa já tinha um blog, né? Que o Mauro Betti já conhecia, até o Milton Neves já conhecia. E, enfim, aí a gente ficou amigo aquele dia e ele falou, Léo, eu preciso transformar meu blog em um canal, só que eu não faço a mínima ideia como faz. Aí eu falei, eu sei. E sabia nada. Ah, meu cara Vem é no de pau, pai. velho. Vem no pai. Não vem sabia no pai. nada. Dá o tiro e corre atrás da bala, né? Isso em 2012, final de 2012, novembro de 2012. Em 2013, lá pra março, mais ou menos, vamos abrir um canal, vamos. Aí, cara, eu comecei a estudar de madrugada como é que montava um canal, e quem me ajudou muito foi o Jacaré Banguela nessa época, porque eu consumi o conteúdo dele pra aprender. Rodrigo, né? Rodrigo Fernandes. E aí eu fui aprender sobre câmera, aprender sobre YouTube, enfim. E aí a gente montou o canal. Em 2013 foi quando eu acompanhava muito Kibiloco. Acompanhava os blogs que eu acompanhava. Kibiloco, Não Salvo e o Jacaré. Então é o que eu consumia. os três É o que eu bizarros, consumia. né? E aí que surgiu, eu lembro que o Kibi começou a postar, já tinha o Porta, né? E começou a postar sobre um canal de futebol. E eu assisti desde o primeiro vídeo tudo que acontecia no Desimpedidos. Então foi quando é o Kibi e o Elcio, né? Tava. Elcio Coronato, é. Isso foi Fazendo na Copa porta- das Confederações, mas já tinha um conteúdo, acho que, do Porta de Kaká. estádio. Foi quando eu levei pra uma reunião que a gente fez lá na padaria, o Rafa, o Bruno, eu falei, cara, tem esse canal aqui que eu acho que é um O caminho Fred pra tá gente. no curso do Pretzel também. Não, Ele fazia faculdade com com o Rafa. Então a gente começou, o Rafa com outro Rafa Guimarães, que gravou um vídeo e a gente viu que não ia dar certo no primeiro vídeo, porque não deu química, ele não tinha expressão, enfim. Entendi. Não vai rolar. Aí o Rafa, tem um amigo meu que eu acho que vai encaixar bem. Aí chamou o Bruno e nessa reunião eu apresentei e falei, é isso aqui que eu acho que é um caminho pra gente. E o que eu acho mais importante no F4L foi que desde a primeira reunião a gente já pensava como um negócio. Porque a gente queria trabalhar com isso. Então, não era só produzir conteúdo. E era mato ainda, né? Nossa, não tinha referência nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Não tinha. O Bruno já tinha um conteúdo que ele fazia, né, por causa do jornalismo, mas a gente falou, uma pergunta que eu fiz pra eles, porque eu já tinha filha, já sou mais velho que eles, então eu tava em outro momento de vida. Rapaz, isso também é tua filha mais velha que você. Isso aí a gente precisa cadê? O VAR. Tem que chamar o VAR, porque... Ela tava com uns 10 anos na época. Aí eu falei, eu só vou entrar no projeto se vocês quiserem viver disso, porque eu não posso mais brincar, né? Não dá pra eu começar algo que... Vocês não têm um passarinho pra dar água, né? Exatamente. E aí a resposta dos dois, não, eu quero viver disso. Então eu falei, então eu tô dentro. E aí a gente começou a entender o F4L como... Na época era futebol nas 4 linhas, nem F4L. Como uma profissão, como um projeto, uma empresa, enfim. E a gente idealizou tudo. Que loucura, hein? Tudo isso. E aí, como você tinha feito administração... Não, você fez administração, né? Ele também. Não, eu Você fiz fez também. né? Eu fiz também. Homens de então sucesso aí, fazem cara, administração. Aí você fala que a faculdade, você falou que faculdade, o cara que muda de ideia no meio do não, tá vendo? Faculdade faz total sentido Foi o aqui. que eu falei pra você no começo. Quem não faz faculdade vai ter sérios problemas, né? Eu lembro, numa entrevista que você deu, André, não lembro aonde, mas você já comentou em vários lugares que você... Que isso. Falo muita merda por aí, né? Não dá Mas tem que falar com convicção. com convicção. Exatamente. Isso foi uma coisa Fala que eu com aprendi. convicção. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o futebol. É, Exatamente, Falar é isso aí. groselha, fala Estufa com o peito e vai convicção. pra cima. é isso. Que você tinha que explicar para as agências o que era YouTube e tal. Foi quando a gente não tinha onde gravar, a gente não tinha equipamento, então eu consegui uma câmera usada já e não tinha onde gravar. Aí eu falei para os meninos, vamos atrás de um lugar que tem identificação com o esporte. Tá? A gente foi em alguns bares,
Não, até que a gente marcou uma reunião com o Reuters. E eu lembro que o rapaz do marketing nem era brasileiro, acho que é australiano, não sei. E a gente chegou com tanta convicção, e a gente apresentou o projeto para ele na mesa ali. Ó, nós vamos fazer isso, nós vamos trazer jogadores, nós vamos levar o seu conteúdo para poder usar, tal. A gente, uns 20 minutos explicando. Ele falou, ó, eu não entendo nada de futebol, não sei o que é YouTube, mas eu confio em vocês. E não falo massa, português. Ok. Falava enrolado. Ele falou, então eu confio em vocês, no que vocês estão falando. Vocês têm o Reuters aberto aí por 6 meses para vocês produzirem conteúdo. Aliás, esses vídeos do Reuters são maravilhosos. O Fred dançando. Puta, a coisa mais maravilhosa Belo do pitch, mundo. hein, cara? Maravilhoso. E a gente podia gravar depois que acabava o almoço, 2 da tarde, até às 5 da tarde. Então a gente tinha esse horário que era vazio, fechado pra gente. A gente, eles falaram, vocês podem consumir, mas a gente nunca consumiu nessa primeira passagem no Reuters, cara. A gente levava água, a gente ia almoçado e pra só produzir conteúdo. E muitas das vezes a gente foi, eu tinha carro, os meninos não, com dinheiro da gasolina contado e os meninos sem dinheiro pra voltar. Assim, nossa, o Fred conta umas vezes que eles iam caminhando de volta. Exatamente, voltava a pé. Teve uma vez que ele perdeu o dinheiro. Eles estavam como... Esse dia foi, se eu não me engano, o dia que furou o pneu. Vou contar do Detran. Tava uma chuva absurda. E aí o valet foi trazer meu carro e ele voltou com o pneu murcho. Falei, pô, tá furado. O cara só me deu a chave, né? Aí eu fui, a gente teve que empurrar. Nisso parou o Detran do lado e falou, ó, tira o carro daí. Eu falei, o pneu tá furado, eu tenho que empurrar. Tira do carro e senão eu vou te multar. Porra. Assim. Porra, peraí que eu vou pegar nas costas aqui, eu já tiro. Peraí, eu vou abaixar, você joga aqui pra mim. Dá um segundo. Isso aí a gente empurrou até o posto, enfim. Aí os meninos estavam com as moedas contadas pra ir embora. Lembra? R$3, um negócio assim. E aí eles foram a pé até a 23 pra pegar o ônibus. Nisso, tava com o dinheiro na mão, as moedas caíram. Puta, nossa. E foi indo, e parou naquele gradil de ralo, assim. Tinha lá Não mexe, ninguém mexe. Exatamente. A moeda foi e parou assim. Aí eles contam que eles se abraçaram ali, porque eles iam ter que voltar a pé pra Santa Catarina. Lá pro aeroporto. E era normal. Então, assim, a gente sempre tava nesse... Corre porque a gente acreditava. Não sei porquê. Não sei porque a gente acreditava que ia dar certo. Cara. E era algo que não tinha referência, né? Uhum. Foi depois que a gente começou a gravar que aí o Andreoli já começou o quadro lá e a gente falava pro Bruno, cara, você apresenta melhor que ele. Esse conteúdo. Você apresenta melhor que Andreoli. E como que é ver hoje essa turma aí, porra, com sucesso absoluto aí, cara? Cara, eu falo muito com o Rafa isso. É uma realização que a gente fica muito feliz quando o amigo tá indo bem, cara. É uma realização nossa. A gente vê e dentro desse percurso, a gente fez vários amigos dentro do YouTube, né? Uhum. Porque não tinha futebol dentro, né? Então os canais foram nascendo, foram criando. E é absurda a realização que a gente tem. A gente fica feliz mesmo por cada conquista, cara. Cada conquista. Então, toda essa trajetória, não sei explicar. As coisas foram acontecendo. Eu acho que a gente foi atrás, mas as coisas foram acontecendo. Mas foram acontecendo, né, Léo? Tudo que você tá contando aí, pô, uma puta raça desde o começo, cara. Tudo ali. Até na parte do futebol ali. Mas é verdade, cara. Você foi contando a história da parte musical, aí se envolveu com seus ídolos ali do samba, do pagode, que te aproximou do ambiente do áudio. Caralho, você fez uma mistura. Porra, como assim? Foi se envolver com os caras do pagode agora, que ele tá mandando. Foi uma mistura? Então conta aí na timeline, André Barros, vai. Ele começou na escola com a questão da música. Certo. Aí depois ele foi pro curso lá de jornalismo. Aí ele se envolveu com o Rafa Souto e o Bruno. Aí eles começaram a produzir conteúdo. Certo. Aí ele aproveitou dessa atividade para se aprofundar e o conhecimento de música para se aprofundar na parte do áudio. Boa. E aí depois, já mandando no podcast brasileiro, ele começou a se envolver com salgadinho, que não é uma chips. Mas que, aliás, sobe o totem aqui da uma chips, né? Mas é isso? É isso. Timeline tá certo. Então, corrigi a timeline. Obrigado, viu?
Eu comecei a transitar no meio dos E youtubers. aí o a Léo tá partir aqui disso. também pra avisar que a gente tá trocando de... Caralho. E aí eu comecei a me interessar por podcast em Mas 2017. lá no, mas vocês 18. operavam tudo, né? Vocês não, assim, a gente falou brincando, mas é isso, né? Vocês na raça iam lá, puta, operador de áudio, Então, cameraman, até me perguntam Não, se, o rec se vai pra eu... frente da câmera. Né? Por que eu não aparecia desde o começo? Então, a ideia era os 3 aparecer. Só que, como eram só os 3 mesmo pra fazer tudo, eu falei, cara, falei pros meninos, se eu não me especializar e entender, não adianta gravar meia boca e aparecer meia boca lá e fazer meia boca. sim. Então, eu falei, deixa que eu começo a entender como captar a imagem, como captar áudio, como editar, e vocês cuidam aí do Chama a conteúdo. responsa. Do conteúdo. E assim foi. Né? Então foram 6 meses de aprendizado na raça. A gente trocava o pneu com o carro andando, cara. Essa consciência do que cada um pode fazer é muito importante. Coletivo. Né? Eu lembro uma vez que a gente estava lá na NWB e aí o Palermo, o Léo e o Rafa vendo, porque a gente tá fazendo e tendo os resultados, mas a gente não tá crescendo como a gente imaginava e tal. Fala, cara, acho que vocês precisam olhar e ver que cada um, qual que é o papel de cada um no ecossistema ali, né? Puta, você tem alguém que é do desafio, você tem alguém que é disso, alguém que é da técnica. Vocês podem criar conteúdo pra cada um, mas divide, né? Não sei se você lembra que a gente fez. Sim. E essa consciência, ela é difícil de ter, né? Porque até que a gente tava, não lembro, em algum momento, a gente falou hoje, não lembro se foi on off, mas que é sedutor, né? Essa parte de estar na frente da câmera, pra muita gente é sedutor, né? E eu acho saber o lugar é foda, né, cara? E eu vejo que isso é uma armadilha que a galera tá caindo no podcast por causa disso. A gente caiu, né? Não, mas o Léo vendeu, né? vocês produzem Ele conteúdo. vendeu pro cara do Router, eles vendeu pra gente a ideia, pô. Vocês têm muito conteúdo pra trocar, mas eu vejo que é uma... Para! Que isso, Léo. A galera que tá migrando, ou querendo entrar nos podcasts, é muito disso, de ser seduzido pela imagem do que tá sendo vendido e não realmente produzir conteúdo. Não é assim, né? Não é isso. Não é isso. Na verdade, não é isso. E eu vejo que a galera tem uma preguiça de trabalhar, né? De produzir conteúdo, assim. Cara, eu vou te falar, eu acho que sim, tem muita preguiça, Léo, mas é difícil, cara. É difícil de ter ideia de conteúdo todo dia, né? Se adequar à demanda das plataformas, né? De produzir mais e não sei o quê. Cara, várias vezes, né, a gente fala de produzir mais, até usar as nossas redes pessoais, eu falo, cara, é difícil ter ideia, né? Porque o teu dia a dia... não é o teu negócio, né? Especificamente. Não, até pode ser, assim, mas... pode se transformar, mas é difícil de ser... Vou dizer, você enxergar o conteúdo dentro do seu dia a dia. Você tá lá, fazendo suas reuniões, você tá lá, indo pra não sei aonde. Você enxergar o que é um conteúdo é um dom também, né? Exatamente. Você fala, caralho, eu enxerguei aqui, tem um conteúdo, vou fazer agora, pegar esse momento e tal, isso ser uma boa história. Não é pra qualquer um, né? Não é. E esse deslumbrar, essa armadilha que eu penso, que eu vejo, que muita gente entra em contato comigo querendo montar podcast, querendo fazer até outros conteúdos, cara, porque eles querem um atalho entre ficar famoso e ganhar dinheiro muito rápido. E acha que produzindo conteúdo é a chave principal. E não é o caminho, assim, né? Produzir conteúdo tem que maturar, coisas, né? Tem que maturar, tem que desenvolver, criar um público. Não é uma caminhada simples, né? Mas é muito de quem nunca vivenciou esse lado de produtor de conteúdo, que acha que é assim. Essa ansiedade, né? Essa ansiedade. Não sei se você viu, o Cosselo tava falando ontem, de que faz 10 anos que ele publicou o primeiro vídeo dele. Mas tem uma armadilha aí, né? Porque hoje em dia você tem o celular na mão, conectado ali na internet, o que é óbvio, e uma rede social, em tese, cara, todo mundo é um criador de conteúdo. E talvez mistura-se muito das coisas aí também, Mas né, cara. Não, mas o de difícil fato é o cara saber o que publicar. Pois é, mas por isso que tem muita banalidade. Só que na contramão disso tudo que a gente tá dizendo, o banal, com todo respeito à palavra banal aqui, também é entretenimento, cara. Com todo respeito à palavra banal. Como é que seria ter desrespeito à palavra banal? Que mal lhe pergunte.
Seguindo. Seguindo. Banal é banal mesmo. Mas é isso, mas vira entretenimento, né, cara? Então, sei lá, acho que não sei se mas eu acho que o difícil não é o conteúdo banal. Porque se o cara tá produzindo, ele... Mas respeita a palavra. Com todo respeito à palavra banal, Obrigado. não é o produzir qualquer coisa, né? Porque de certa forma ele tá testando. Se tá produzindo qualquer coisa, cara, o sair e produzir e ligar o celular pra fazer um conteúdo já é difícil, né? Que é o que eu falei, você olhar e falar assim, não, peraí, esse é um momento legal que vai ter uma história pra contar. Sim. Né? É difícil, cara. É difícil. E aí eu tenho uma dúvida. Cara, na tua visão, dentro de tudo isso que a gente falou, por que o Flow, o Podpah deram certo? Tão certo, vai. Pegar os 3 que você participou de alguma forma. O Flow, a Inteligência e o... Porque eu encostei nele. Não, porque... fora Fora o toque de Midas. a coisa que tem em comum, que é a sua presença. Eu acho que foi muito do Aliás, momento. Assim, só um segundo, o próximo podcast a explodir é o Sauna Seca, hein? Sauna Seca. Dedo É do um bom Léo. nome, aliás. Já falamos isso outra vez. Vamos colocando, aos pouquinhos a gente Aos vai pouquinhos colocando a gente vai Sauna Seca e vai conquistando. emplacar. Esse mundo dessa podosfera aí, ela já existe há um bom tempo. Mas a questão do videocast e a expertise que o Flow teve de colocar como ao vivo foi um diferencial. E o período da pandemia, que estava todo mundo em casa, eu acho que potencializou demais. Né? Isso por o Flow se tornar o que foi na época que virou a curva ali, né? Que explodiu. E eles até furaram a bolha quando foi o Nando Moura lá, que mudou todo o patamar do consumo ali. Então, a galera tava querendo um conteúdo mais denso. Tava em casa, tinha tempo, então vamos consumir. Então, a entrevista, o bate-papo, não ter um vídeo editado, eu acho que foi um bom indicativo. A questão do Podpah foi que eles pegaram um público que o Flow não estava pegando, que era o público de periferia. E é um público que eu tô em contato com diretamente. É mesmo, cara? E... Eu não imaginava. Sim, porque a linguagem, o Igão e o Mítico, eles representam esses moleques. Então, a forma. Tanto que agora eles mudaram a forma de se vestir, porque tem uma trajetória aí. Eles estavam sempre de chinelo, camiseta, boné e a Juliette, Golcos, né? Então, era a imagem que representava o moleque da periferia. E a linguagem que eles estavam usando, os moleques se identificaram. Sim. E a partir do crescimento do Podpah, eles mudaram a roupa. Hoje eles estão usando roupa de marca, estão bem vestidos. Então, é o que os moleques querem ser. Né? Então, pegando o Flow, que pegou um público que queria consumir um conteúdo mais denso, e aí eles tiveram a inteligência também sobre os cortes, né? E aí o algoritmo ficou maluco, né, com eles, e o Podpah, que entendeu o posicionamento deles e cresceu demais. Então são projetos fora da curva, não é padrão. Então não adianta replicar o que eles estão fazendo, porque não vai dar certo, né? Pô, mas assim, você pega... Sem fórmula, né? Tem muita forma. Porque tem o Ticaracatica Cash também, que é... Mas tem umas questões aí. Por exemplo, o Carioca e o Bola. Eu já tinha audiência. Eles fazem isso desde sempre. Eu conheci o estúdio do Pânico, o antigo. Conheci depois da Reforma e conheci lá do Panflix. Né? O que o Tutinha fez há não sei quantos anos atrás, mas colocar a câmera no estúdio. Sim. É o que é o formato do Flow. E já tinha muito, há 15 anos atrás. E o que o Emílio fazia de entrevistar é o que se faz hoje, né? Então já era um formato que eles manjavam muito. E o que o Carioca falou. Eu fui lá conhecer o estúdio deles e ele falou, cara, eu faço isso daqui a minha vida toda. Que estar no microfone, com o fone e um entrevistado. Então, e tem um público carente que acompanhava o Pânico dessa época. E aí, quando eles vieram pra internet, o público veio junto. Né? Então, é um fora da curva também. Não dá pra ser... montar no mesmo estilo que vai dar certo. Cara, não é assim, né? Eu tava querendo a fórmula do bolo aqui, então não tem. Fudeu. Não, a gente precisa pegar um público carente. Você que é um público carente, vem com a gente. Vem. Mas vocês são referência, cara, dentro do mercado. Ó, Vocês são. Quem?
Vocês dois. Léo Sui que tá falando, hein? Não é Leonardo, é Léo Sui que tá falando. Mas é verdade, vocês são referência. Rafael é referência. Não vende o peixe contra. Rafael é referência. Referência do mercado. Então esse formato eu acho que ele veio para ficar, mas ele já vai começar a se assentar agora e os nichos vão começar a se identificar, sabe? Sim. Então os conteúdos vão ser bem nichados e eu acho que veio para ficar realmente esse formato. Mas assim, mesmo não tendo receita de bolo, é óbvio que não tem, a gente brinca aqui, ó. Claro que a gente brinca sobre receita de bolo. Mas que dicas que você pode dar, assim, dicas simples, por exemplo. Quero ter meu podcast. Pode ser essa dica simples? Essa é uma dica simples. Isso é mais uma pergunta. Como eu começo? A dica seria, sei lá, você publica o corte no mesmo canal, não publica, você... o quanto que é a qualidade de áudio do microfone ou do vídeo, sei lá. Tem alguma coisinha que você pode falar, puta, pra começar, não tem receita de bolo, mas se tiver esses pontos aí, é um caminho andado. O Flow e o Podpah deixaram o sarrafo bem alto já, né? Então, começar com áudio ruim já é muito prejudicial para o seu projeto. Então, e hoje as condições para se ter uma qualidade de áudio é muito, muito fácil, né? Até com equipamentos baratos você consegue. Então, acho que você tem que ter uma qualidade de áudio, o mínimo. E se você for fazer videocast também, com uma boa qualidade de imagem e luz. Não precisa nem ser... Não é todo mundo que pode ter Thiago Fernando Meirelles Exatamente. Roma dirigindo o programa, né? Então você pode gravar com celular, pode gravar com uma câmera simples ou até uma webcam, sim, mas tem que ter uma qualidade boa. Isso para começar, tá? Agora a questão do onde subir a plataforma, que você falou dos cortes, se está no mesmo canal ou não. Eu tinha uma opinião quando o Flow começou e o Podpah também fez. A gente fez alguns testes assim de soltar o conteúdo e ver o crescimento, né? Em canais separados. Mas aí eu conheci Pionte, que também é fora da curva porque ele sobe conteúdo gravado e os cortes no mesmo canal. E o canal dele não para de crescer. E é aí que eu falo que entra o nicho, né? Então, não dá para ter uma regra. Então, o Pionte até me perguntou, cara, o que você acha de eu fazer um canal de corte para separado? Hoje eu já não acho mais nada. Eu não acho mais, porque ele me mostrou o crescimento dele absurdo, porque a galera, ele solta um episódio por semana e nos outros 6 dias ele solta os cortes do episódio. Mantém a frequência, a periodicidade que a plataforma quer também, né? Entendeu? Então, não dá para ter uma regra, mas eu acho que quem pode falar exatamente sobre cortes é o grande Lutz, que eu até vou indicar para vocês conversarem com ele. Ele manja muito de cortes, né? Porque o corte não é só um trecho do episódio, tem todo o entendimento do assunto, como colocar a thumb e o título, e esse cara é especialista. É um copyright, né? É um copywriter. Que massa. E ele manja muito. Então, cara, quem quer começar hoje tem mercado, mas hoje não dá para se copiar. E tem algum podcast que as pessoas que ainda tá Debaixo crescendo, que tá debaixo do radar, que você fala, mano, esse aí vai... Só na seca. Fora o Sal na Seca, tem algum... Ó, tem... acho que já é grande, mas eu acho que ele tá abrindo um mercado para um debate de forma diferente. Não sei se já ouviram o podcast do Mano Brown. Porra! O Mano a Mano. Eu acho que ali foi um projeto, né, do Spotify, mas eu acho que ele tá criando uma forma de produzir conteúdo com uma relevância absurda que vai mudar, por exemplo, até uma eleição. Eu acho que o público que ele consegue pegar e que, por exemplo, ele nunca foi na Globo, nunca foi em grandes mídias porque ele era contra isso. Hoje ele é a própria mídia, né? Então, projetos assim que tem um peso para uma comunidade como a periferia, eu acho que tem muito potencial. Você teve lá esses dias, não teve? No Mano a Mano? Não. Não, nos bastidores? É que Não. você vai, às vezes você vai visitar uns... Não, eu tava com uns caras do pessoal do rap, mas não necessariamente com o Mano Sim. ainda, mas eu quero estar
Quero conhecer o Mano, não conheço ele pessoalmente. Mas eu vejo projetos voltados para a periferia que vai dar muito certo, porque falta referência, falta conteúdo para ser consumido e a galera... E é muita gente, né? Sim. E o meio do podcast, ele é colaborativo, como o YouTube? Nem Vamos dividir assim a galera do videocast e a galera do podcast da antiga. Eu já percebi que já tem um racha e um distanciamento, porque a galera mais nova do videocast não dá os créditos que a galera lá de trás merece, porque os caras começaram o podcast. Então, enquanto não tiver essa união, acho que vai ficar difícil, sabe? A galera acaba tendo essa colaboração porque troca de convidado. Você vem no meu, eu vou no seu, tal. Mas o ajudar, assim, eu não vejo tanto como eu via no início lá dos canais de futebol, que hoje eu já não vejo tanto, né? Como era antigamente. Ali era assim, tinha briga com ninguém, todo mundo se curtia, todo mundo se ajudava. Isso em 2015 e 2016. Agora eu já vejo de forma diferente. Então... Treta? Não digo treta, mas Ok. cada um cuidando da sua brasa ali, entendeu? Sim. Não... O que as plataformas têm visto aí? Você falou do exemplo do Mano Brown, Léo, que eles fazem esses projetos especiais ali. O que eles miram? O que o Spotify mira, por exemplo, num projeto como esse, assim? Eu acredito... Você tá muito próximo do Spotify também, né? Sim. Como que eu conheci? Eu conheci o pessoal do Spotify pelo Anchor. Então, a Bárbara, precisava resolver um problema e eu conheci. A Bárbara estava chegando aqui no Brasil para cuidar desse departamento. A gente começou a conversar, falou, acho que o nosso trabalho pode ir paralelo aí. Nisso me apresentou o pessoal do Spotify, a Luciana que cuida lá dos... A Bárbara é quem? A Bárbara é da Anchor. Do Anchor. E o Anchor é da Spotify, né? Então, e a Luciana do Spotify, ela cuida dos projetos exclusivos lá. Então, aí teve essa proximidade e a gente está conversando para entender também o que tem de movimento para os próximos anos, né? Então, a gente tem conversado nesse sentido. Aí você tinha perguntado Eu perguntei o que eles miram, assim, num projeto como o Mano a Mano, que você falou agora, do Mano Brown ali. Por quê? Eles querem também clientes, né, para dentro da plataforma. Então, a galera que só consumia música, por exemplo, pessoal de periferia não assina Spotify. E para você ouvir o podcast, você não ouve propaganda. Né? O podcast ele é livre, você pode ouvir quanto tempo quiser. E a galera já não ia para dentro da plataforma porque tem que pagar. Então já era distante. É mais fácil ouvir no YouTube do que no Spotify. Então, trazendo o Mano Brown, que é uma representatividade absurda da periferia, traz muita gente para ouvir, para conhecer, para pelo menos baixar o aplicativo, tá dentro e depois ver que, acho que vale eu assinar. Sim. Eu acho que... Puta sacada. Porque a galera não tá... realmente na periferia, como eu tenho contato, pelo menos aqui na Zona Leste, eu vejo que ainda é muito distante a galera entender... consumir esse tipo de plataforma e conteúdo e produzir também. Porque quando eu criei o projeto do Cachorro de Feira, quando a gente foi falar pra galera, ninguém sabia o que era podcast, ninguém sabia como baixar Spotify. Por quê? Não tem... até um episódio que, não sei se já saiu ou vai sair, sobre gamers, né? Que o celular, ele ajudou bastante nisso, para o podcast e para a periferia também, porque a galera não tinha onde consumir. Não tem dados para consumir, né? Então é muito distante ainda. Você consumir, imagina produzir. Então, por a maioria isso dos planos hoje também das operadoras estão isentando do pacote de dados o podcast, né? O uso do Spotify. Sim. Em especial o Spotify. Então, isso também já é um puta empurrão. Eu tava ouvindo o Jovem Pan lançou hoje, acho, um programa original de esporte no Spotify. E os caras, o Fred Ring ontem tava falando exatamente isso, em como baixa, né? Ele tava provocando a menina que é a âncora do programa, falando assim, mas explica para as pessoas como é que baixa o Spotify. Até na hora eu achei estranho, eu falei, caralho, né? Porra. Depois, cara, faz sentido, né, bicho? Assim, não é tão...
óbvio Não é. quanto a gente pensa, né? Não é. Ele já fala assim, não, baixa o Spotify e ouve. Não, peraí, como é que baixa? Aonde que eu vou pra baixar? Como é que escreve? Escreve. Exato. E eu tenho um olhar muito carinhoso pra periferia, porque eu vejo que tem muito talento lá, que a gente tava conversando. Pô, eu não tenho e não consigo identificar a hora de fazer um conteúdo, o que é. E esses caras lá conseguem. Sim, pra caralho. Só que eles não têm recurso e não têm entendimento que é possível virar um produtor de conteúdo. Né? É muito distante, cara. Então, assim, a preocupação é acordar 4 da manhã, pegar a condução, ir pro trabalho, isso quando tem, e trabalhar o dia inteiro e voltar, dormir e, assim, ter um final de semana. E ver que tem muito produtor de conteúdo ali em potencial, só que falta oportunidade, falta conexão, sabe? O que você enxerga nessa galera aí, Léo, que você fala? Por exemplo, tem essa turma da periferia que é um puta criador de conteúdo em potencial, assim. O que você... Dentro do empreendedorismo, dentro de entretenimento, de música e cultura, questão familiar também, porque a maioria ali não tem uma figura paterna dentro de casa. E tem um amigo meu chamado Alessandro Santana, conhecido como Negão, né, o canal do Negão. Ele criou um canal hoje, ele tem 5 canais já. Então ele criou um canal chamado Eu Sou Seu Pai. Porque ele dá a visão de um pai sobre algumas situações do dia a dia. Puta, que do caralho esse projeto. Então, e quem consome é mãe. São as mães que consomem, porque às vezes ela não tem uma referência masculina, não tem a visão do homem sobre aquele assunto. E para explicar para os filhos, colocar os filhos para conversar. Mas é uma galera, esses talentos que você fala, é uma galera que você... Que critérios que você tem, assim? Por exemplo, esse cara tem conversa com muita gente, esse cara é super envolvido, ele tem autoridade no assunto que ele fala, a galera para escutar. Que você acha? Porque, cara, de repente é um caminho, né, bicho? Aí, fora de série aí, gente louco pra fazer projetos aí também, perto dessa turma, sabe? É tudo isso. A vivência dentro da periferia é diferente, sabe? Porque lá todo mundo se conhece, na rua todo mundo tem um apelido, todo mundo sabe da vida do outro, se tá precisando, o que tá acontecendo. Então é diferente, né, a relação. E é muito disso, de comunicação, de ser criativo. A maioria das gírias que se usa nasce na periferia. Um exemplo é o Juca Canalha. Então, como ele representa muito os moleques da periferia. Então, saber resolver problema, criar empresa ou criar projeto, enfim. Esses caras estão lá. Então, tudo isso dá pra gente perceber. O Juca, eu lembro dele todo final de semana. Que a gente vira e mexe, vai comer café da manhã na padaria. E tem a porra da máquina de bolinha. Eu lembro dele toda vez também. Eu lembro dele Toda vez eu quero matar o Juca, porque eu lembro dele que ele posiciona certinho pro papai comprar. Filha da Exato. Juca. É bem isso. Vem cá. Eu te odeio. Mentira, eu amo o Juca. E você vê as alternativas que os caras raiva que eu da tenho periferia criam, sabe, pra resolver a situação, é tudo assim. E isso você senta o que mais tem na periferia é bar. Né? Então, de acordo com o Juca, bar, farmácia e igreja. Exato. Foi toda quebrada tem um bar, uma farmácia e uma igreja. Na rua de cima, na rua de baixo. É assim. E aí você sempre tem um cara lá, o bêbado da rua, ou o cara que é gente boa, o cara que é todo ferrado, mas que manja muito de música. É um perfil que tem toda quebrada, né? E sempre tem aquele moleque desenrolado, que sabe se expressar, e são todos vendedores. Sabe vender tudo. E é um talento, eu vejo que é um talento. É o Juca, de novo, né? A história do E como o Juca, carro, cada esquina da quebrada tem um Juca. Puta, só falta oportunidade, talvez. Exato. E os caras o Juca, tanto que ele demorou muito para entrar no meio de produção de conteúdo, né? Sim. Ele era muito resistente. E depois que ele começou, veio que ele virou. Então tem muito Juca ali escondido que o cara não sabe nem como fazer. E às vezes a oportunidade de ir pro lado errado é muito maior do que se virar um produtor. Então às vezes falta só... A história do Juca e do Igão são bem legais, né? Porque assim, similares e diferentes ao mesmo tempo, mas ambos com uma ajuda muito grande recebida pelo Júlio e pelo Castanhari, né? Sim. E eu acho muito louco do Igão que ele, e eu não sei o quanto que isso incomodava ele era o aba do Júlio por muito tempo, né, cara? Assim, ele
quase não tinha uma identidade própria, né? Eu achei do caralho o Podpah, mais por isso, por saber dessa história. Eu falei, caralho, agora sim, o negócio que é dele, ele é grande, agora ele é grande por ele, né? Por ele. Ninguém pode falar que ele é grande por conta do quanto que o Júlio ajuda ou divulga, né? Que era isso, né? Assim, a visão era essa, né? Os caras, por mais que ele tivesse vídeo grande, aquele vídeo do McDonald's, que, porra, viralizou pra caralho e tal, os caras sempre acreditavam, não, mas é porque o Júlio divulgou, porque... Cara, é muito louco ver isso, né? Dele agora tá conseguindo, e é um pouco desse desenrolo que você tá falando, né? De desenrolar, de saber lidar, de ter paciência, né? Segurou todo esse tempo, né? Pô, quase 10 anos aí que ele segurou a onda até achar o lugar dele. E esse período que eu fiquei com ele, assim, de um mês direto, a gente conversando sobre o projeto, eu percebi e aprendi muito com ele a questão de como empreender e como ele tem a visão comercial e de empreendedorismo, cara. Pra caramba. O Igão ali foi impressionante como ele quis investir, como ele quis que o projeto virasse tudo da cabeça ali. Igão, estamos te esperando aqui também. Tá sem agenda, mas Igão, se vira pra vir pra cá. A gente arruma agenda, Tá sem agenda. A gente grava. Que beleza. É isso aí, cara. Então, até guardadas as devidas proporções, eu e Rafa, a gente passou por um processo desse também, porque a gente sempre foi, eu não sei se mais pela nossa visão, sabe? A gente só deu certo por causa do Fred também. Durante um bom tempo a gente ficou nessa, sabe? E então levou um tempo da gente falar, e se for também? Entendeu? Exato. Já dizia Galvão, chegar é fácil, passar é que é difícil, amigo. É aquele 01 a mais. E aí depois a gente desencanou disso. O Rafa também tá bem nos projetos dele. E a nossa ideia principal era viver disso, então... Boa. E esse boom dos podcasts, o Léo, hoje em dia, assim, que todo mundo sai fazendo. Tem o teu lado bom das grandes emissoras, das Globos, da Vida, das Record, das Band, fazendo os deles ali também, porque constrói a indústria ali como um todo, mas também tem muita gente fazendo sem qualidade, que é o que a gente tava falando, né? Só que aí, porra, bomba de gente, né? Tem uma frase, não sei quem que fala isso, podcast é igual filho, todo mundo pode fazer, mas nem todo mundo deveria ter, entendeu? É verdade. Porque a questão não é sentar na mesa e sair conversando, cara. É saber conversar, é saber ter bastante bagagem, como vocês têm. Eu falo que vocês são referência, porque vocês têm muita bagagem. Na escala Léo Sui de qualidade, né? Pra caramba, vocês conduzem bem, cara, vocês têm conteúdo pra caramba, sabem onde querem chegar, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá difícil de chegar, cara. A gente sabe, mas tá difícil. Mas é isso, desse boom, cara, é bom que tem a seleção natural também, Sim, né? Teve a questão da pandemia que agora tá flexibilizando, então a galera vai deixar de consumir tanto conteúdo muito longo, então as coisas vão mudar. Mas tem a seleção natural. Então, quem realmente gosta de fazer conteúdo vai se especializar, vai criar coisa nova. Será que vai? Fico pensando nisso. Será que vai parar? Porque vai, ao mesmo tempo, assim, a vida voltando mais próximo do normal, vai voltar o trânsito. Então, vai voltar a pessoa no busão passando horas no busão, no metrô, vai voltar a passar no carro. Sim, então, aí a diferença de consumir o áudio e consumir o vídeo. Né? Não, sim, o vídeo. Quando a gente criou o Cachorro de Feira, o foco, o público era quem usava a condução. Então, por isso que a gente focava no áudio, porque o cara não tem dados no celular para usar, baixava no serviço lá no Wi-Fi e ouvindo em casa para não gastar os dados. Essa era a ideia. Sim. Então, pode ser que... A não ser que você é com um amigo meu, que eu não vou falar o nome, que ele vai pro trabalho dele todo dia, ele mora num lugar que é 30 km de distância. E ele descobriu que o carro dele freia, tem aquele sistema que freia automático. Então ele coloca o celular e vai assistir. Mentira. Juro por Deus. Não é possível. Juro por Deus. Juro por Deus. Puta que... É um risco pra sociedade. É um gênio, né? Um menino desse. É um gênio com 2 filhos pra cuidar. Mas corajoso. Confiar no freio automático. Corajoso é um bom ponto, né? É um bom jeito de ver, mas eu usaria um outro termo. Vai. Eu acho que o podcast veio pra ficar mesmo nesse formato e cada um vai achar seu nicho agora e vai seguir. Léo Zui por Léo Zui. Mentira. Léo, quem que você acha que tem que estar aqui?
Quem que você acha que poderia vir aqui agregar pra essa audiência magnífica e gigantesca do Sauna Seca? Também conhecido como FSCast. Bom, é bom sempre trazer o... Tanta gente, André, que tem que estar aqui. Não, mas você sabe que é assim, alguém que você vai falar e vai assumir o compromisso de ajudar a gente a trazer, né? Sim. Não, o Júlio é um cara que vale muito. Conhecer o lado empreendedor dele, cara, pra ele conversar sobre como ele fecha esse projeto, o que ele pensa. Com o Júlio também aprendi muito, cara, como ele sabe fechar negócio. E tô aprendendo com a Tatá, que eu tô montando lá do estúdio dela. Mais um podcast. O podcast delas. Já tem, né? Ela tá indo pra Alphaville agora, então o estúdio vai ser lá. Como esse casal pensa em negócio e como eles criam um projeto do nada, assim. Tava em 10 minutos eu vi ela criando um negócio, falei, pelo amor de Deus. Mas tudo assim, viabilizado já, sabe? Que beleza. Tal, pronto, vai ser ali. Absurdo. Então, o Julião é um moleque que muita gente não conhece. Quem não tá acostumado a consumir conteúdo, acha que é um moleque que só fala beber e só bebe nos vídeos. Cara, ele é um absurdo. Por trás ali, tá? O Julinho é foda. Empreender. Ele é um absurdo. Mas, também, eu acho que o Negão é um baita papo pra vocês, cara. A história do Negão e o que ele faz. Que é esse projeto. Ele é de periferia, então ele tem um canal, que é o canal do Negão, que ele fala de política, que é o principal. Aí tem o Eu Sou Seu Pai, que ele fala com esse público. Esse é muito foda. E ele tem o canal... como é que eu vou chamar? Com o filho dele, então é o papo de pai e filho. Então eles ficam... A conversa que eles têm em casa, eles fazem ao vivo. E ele tá aprendendo inglês. Então ele criou um canal em inglês e ele só fala inglês. Que fudido. Ele tá com 2 meses de aula e ele só fala inglês. Mesmo com o inglês, como ele brinca de Joel Santana, mas ele tá ali, ele quer falar em inglês. Que demais. Esse é um cara que sabe criar conteúdo no dia a dia aí que a gente tá falando agora. vê. Tá vendo? E o estúdio dele é dentro de um ferro velho. Puta que animal. Ele criou lá dentro. Então, e hoje ele vive disso. Tem de tudo. Ferro velho, saunas. Muito bom. Esse é o diferencial do Sauna Seca, né? Gravado aqui. Vocês podem ver dentro de uma sauna. Tá um calor lascado agora. O Léo tá brilhando. Essa careca aí Não tá é uma dando mente bar, brilhante, é uma pele oleosa. Uma pele brilhante. Pergunta fixa? Pergunta fixa? Pode fazer então. Leonardo de Souza Amadeu Uzui. Temos Diga. uma pergunta fixa aqui nesse programa. Qual é o seu OnlyFans? Não, mentira. O Léo tem um OnlyFans, tá aqui, ó. Coloca aqui. Eu não tenho, mas já fiz alguns, né? Vai aparecer. Aliás, Léo Uzui, que é mais conhecido como marido da Paula, né? Paloma, né? Desculpa. Léo, vou fazer de novo pra não ser indelicado com a Paloma. Aliás, Léo Uzui, que é com mais Não ser conhecido... delicado com a Paloma, não, pra não causar problema. como namorado, aqueles caras, namorado da Valéria. Não, caralho, imagina. Como marido da Paloma, que é a maquiadora. Paloma Castro, maquiadora da revista Sex, da Dona Luísa também, Dona Luísa e Vera outras Trajano. e outros modelos. E essa aí história é também. muito boa, cara, porque a gente foi fazer lá o canal da Luísa com a digníssima Juliana. Não sei se a câmera pega a Juliana. E aí eu chego e falo, caramba, conheço essa menina de algum lugar, né? Pensando. Conheço. Não sei como eu lembrei que era a esposa do Léo, tirei uma foto e falei, olha quem eu achei aqui. Onde você tá? Eu falei, não vou falar. Não, Ele tinha ligado Então, uns 14 vezes, 14 ela não vezes. atendeu. 14 vezes. Ah. Mandou os caras da quebrada. Não, mas sério, a nossa pergunta fixa é quem é sua inspiração? Quem te inspira? Quem inspira Leonardo de Souza Amadeu? Uzui. Acho que todo mundo deve falar desse clichê, né? Mas a minha referência e tudo que eu aprendi, principalmente com as dificuldades, foi muito com meu pai. Eu lembro que algumas lições que ele me deu assim na vida foi na prática, vivendo ali do lado dele na época da empresa estava ruim. Uhum. Tanto que quando eu fui fazer administração na faculdade, ele falou, lá você vai aprender como criar uma empresa ou administrar uma empresa com dinheiro. Aqui você vai aprender a viver sem dinheiro. Né? Foi a primeira coisa que ele falou. E aí, várias passagens, ele falava, se você quer ter uma empresa, ela tem por obrigação dar lucro. Se ela não der lucro, já está errado. Uhum. Alguma das passagens.
E quando tava difícil, eu lembro que a gente tinha um apartamento na praia, enfim, aí teve que vender para pagar a dívida. E eu lembro que a gente foi até Santos lá, aí fechou o negócio. E eu voltei triste pra caramba, porque era onde eu cresci ali também. Aí ele falou, ó, tá aí o cheque, vai no banco e resolve o problema das Quantos anos contas. você tinha? Acho que 18. Acho que eu nem dirigia, tava tirando carta. Eu era o boy também na empresa, então eu andava de ônibus pra cima e pra baixo sempre, né? Aí ele falou, vai lá e resolve com o gerente o problema do banco. Aí eu fui, negociei a dívida, paguei, e aí eu voltei, tá pé da vida. Por que você tá bravo? Falei, porque perdi o apartamento, né? Falei, se você gosta tanto, trabalhe e compra outro. Sabe? Então, essa simplicidade de ver as coisas e ele falou, ele sempre falava, eu já vivi muito, a empresa hoje teria 60 anos mais ou menos, né? Já vivi muitas crises, altos e baixos, e sempre vai ter. Então, tá ruim, calma que vai melhorar, só trabalha que melhora. E assim, mas uma das lições que eu lembro que na época de souvenirs, assim, de final de ano, para comprar brinde assim, para os clientes, enfim, ele sempre comprava para toda... Ele ia no banco todo dia, meu pai. Ia todos os bancos ali. Todo dia ele ia no banco, 10 horas da manhã, resolvia as coisas lá e voltava. E ele fazia questão de comprar uma gravata para todo mundo que trabalha no banco e para as meninas dar um estúdio de maquiagem. Porque desde a atendente, posso te ajudar, sabe? Até o gerente maior, porque ele falou, é só uma gravata, é só um kit, mas toda vez que ele for ver ou for usar, vai lembrar de você e quando você precisar, ele vai saber quem você é. Ele falava isso. E numa negociação de brinde lá na empresa, ele falou, senta aí e negocia. Era questão de caneta, caneta mais cara, não sei o que, então, mais barata, aí tava para decidir, ele só chegou para mim, eu vi que o cara queria me empurrar mais caro, ele falou, ó, todas as canetas escrevem igual e a hora que você der, o obrigado vai ser do mesmo tamanho. Só falou isso, sabe? Então, esse tipo de coisa que ele sempre me ensinou nas dificuldades, só com... E falava e saía, não ficava pesando, sabe? Ponto. E foi assim a vida toda. Então, aprendi demais, cara. Aprendi demais com ele. E hoje já tá na fase de eu cuidar dele, né? Então, vai ter 95, né? 95. Então, há com 87 ele já se afastou, que ele já estava com esclerose e hoje já está totalmente uma criança, né? Então ele não reconhece mais, enfim. E é uma fase difícil de inversão, né? Mas que é a minha referência maior, cara, de tudo. Pô, eu falo que é sempre o maior sensei, né? Porque eu aprendi tudo com ele e é a minha referência. É duro, né? A gente aprende quando... A gente tem a certeza quando a gente é mais velho, né? Quando a gente fica mais velho, a gente aprende as coisas. Tipo, porra, tem altos e baixos. Cara, a gente sabe que tem altos e baixos. Mas, caralho, hoje você sofre igual... Porra! Dá dor de estômago, cara. Com os altos e baixos ali, né, cara? E é isso, quando você tem mais velho, você sabe exatamente quem você é, quais são os problemas, que o tempo resolve muita coisa. É vivência. É vivência. Jeito, né? Não, mas a gente escuta isso. É aquela história do, pô, quando você crescer, quando você tiver teus filhos, aquela coisa, né? Que eu lembro do meu pai e minha mãe falando isso. Cara, hoje eu falei isso pros meus filhos. Você vai crescer, viu? Você vai crescer, você vai ter filho, você vai ver como é. Sabe? Pô, a gente pega a Gabi hoje, adolescente, pré-adolescente ali, 11, 12 anos. Cara, como é difícil, bicho. E tem que ter paciência, cara. Às vezes a gente não tem, mas... Eu tenho pouca, na verdade. Mas é isso, cara. Mas tem que ter paciência, porque a gente sabe que passa. Eu lembro de passagens do meu pai. Cara, até uva passa, né? Cara, passagens assim, puta viagem legal, que foi, acho, antigamente viajava-se menos pra fora do país, né? E foi a primeira viagem que a gente fez, foi pra Itália, porque meus pais são família italiana e tudo mais. E, cara, eu tinha 13, 12 anos, assim. E eu lembro do meu puta lugar legal em Roma, puta lugar lindo. Meu pai falou, tira foto. Não queria. Comer não sei o que. Não queria. Não sei o que. Não queria. Falou, Rafael, você tá chato pra caralho, cara. Sabe um negócio assim? Véio? E hoje eu vejo e passo igual. Porra, tamo proporcionando puta história legal, um puta ambiente legal e tá de cara feia, tá puta, não tá legal, sabe? Mas tem que ter paciência, cara. Mas é isso, a gente vai ficando velho e vai aprendendo um pouco da... A coisa mais do caralho da sabedoria foi o poder do 1, 2, 3. 1, 2, 3 é muito Vitor bom. 1, João Vitor 2. Mas eles esperam até você terminar quase virar 3, né? É, mas esse é o mais do caralho. Mas eu nunca imaginei. Recentemente eu tô fazendo isso também e funciona. Realmente, isso é uma baita verdade. Nossa, eu nunca imaginei que Alice funcionava 1, tão bem.
Alice, toma, papai. E pior que se chegar no 3, você não vai fazer nada, né? Essa é a merda. Você Se dá eles uma souberem, esticada. não escutem isso. Você dá né? uma esticada. 1, 2... Três. Vitor, eu vou contar de novo. Se eu chegar até 3, a casa vai cair pro teu lado. É 1... bem isso. É bem isso. Boa, massa demais. Muito bom. Obrigado pelo papo. Léo Sui. Obrigado a você, cara, pela... Esse foi Leonardo de Souza Amadeu Zui. Isso aí. Procura no Google, você vai ver a foto dele. Pra quem quer fazer podcast, fala com você, é isso? Mas assim, já tá acabando essa As nossa vagas, onda. as essa vagas. onda. Não, mas falando sério agora, pode Tá me acabando chamar. mesmo? De montar estúdio, Ah, da galera. Agora, agora eu acho que tem que produzir, tem que fazer conteúdo, entendeu? É o momento de produzir real, tanto ao vivo quanto gravado, achar o seu caminho, achar o seu nicho e produzir conteúdo. Eu acho que esse é o Você caminho. tava fazendo uma mentoria com a galera, não tá? Você tem, Eu recebo assim todo você dia. tem espaço ainda na tua agenda? Muita gente me pede no direct dica. Eu falei, então vou abrir um horário pra testar. Cara, eu abri seis horários na semana, assim, e fechei, entendeu? Então, eu me planejo para próximas 2 semanas, deixar alguns horários, aí eu abro no Instagram. Então né? fica Boa. ligado no @leozui. No @leozulax e Infoproduto. a gente Hã? conversa. Hein? Aí. Hã? Ah lá, Infoproduto? ah lá, Tá sendo produzido? ah lá. É isso. Boa. @Léo Sui. Zero André Barros. Quem quiser saber de toda essa minha vida atribulada, esse dia a dia maluco, Arrasta pra cima, né? arrasta pra cima que no caminho eu te explico. É dica de 3 filhos. @Rafa Capelli. Obrigado. É isso, E turma. pra seguir o Fora de Série, @Fora de Série em todas as redes sociais. Daqui a pouco a gente vai sair com as redes do Sauna Seca. Sauna Seca. Então aguarde. Mas por enquanto acompanha o Sauna Seca no @Fora de Série, no YouTube @Fora de Série, no LinkedIn, no TikTok, No blog. no blog. Você tem um blog, www.forasdesérie.com.br, e lá você tem toda a informação e todas as dicas. .com. Sem BR. Ah, então volta. A gente tem um blog que é o www.forasdesérie.com. Boa. Justo? A gente se vê no próximo programa. Rafael Capelli, muito obrigado. Léo de Souza Amadeu Zui. Acho que eu já tô invertindo umas 7 vezes. A gente se vê no próximo. Valeu. Valeu. Fui. Tchau.